Pessoal, o nosso segundo exemplo, ele está dizendo o seguinte: eu tenho aqui o corpo A e o corpo B que estão ligados através de um fio. E aí a massa do A é de 10 kg, a massa do B é de 40, e o exercício quer saber, a superfície não tem nenhum tipo de atrito, quanto vale a aceleração do sistema, quanto vale a tração no fio e quanto tempo vai demorar, a partir do momento que eu soltar, eles partem do repouso, quanto tempo vai demorar para o B atingir o solo. E a distância do B ao solo está valendo 0,36 metros. Então, lembra do que nós falamos, independente da pergunta, isso daqui é um sistema dinâmico. Se é um sistema dinâmico, ele tem que cumprir todos esses passos aqui. Então, nosso primeiro passo, decompor as forças. Então, vamos decompor separadamente as forças que atuam em cada corpo. Corpo A, quais são as forças que atuam sobre o A? O peso, a normal e o A está sendo puxado por um fio, a tração. Não vamos nos esquecer, da natureza de cada força dessa. Peso é aplicado por quem? É a terra puxando o ar para o seu centro. A normal é aplicada por quem? Pela superfície de contato. E a tração é aplicada pelo fio. Não tem atrito, então essas são as forças que atuam sobre o corpo A. Quais são as forças que atuam sobre o corpo B? Tem o peso do B, que é a terra puxando para o seu centro, e o B não está apoiado em superfície nenhuma, não tem normal, mas ele está sendo puxado por um fio, então ele tem atração. Então, nosso primeiro passo foi que é decompor as forças. Qual é o nosso segundo passo? Determinar a direção e o sentido do movimento. Toma cuidado que A e B aqui, eles executam movimentos distintos. Para onde que o A está indo? O A se movimenta na horizontal para a direita. E enquanto isso, qual é o movimento do B? O B se movimenta vertical para baixo. Primeiro passo, decompor. Segundo passo, direção e sentido do movimento. Terceiro, eu corto as forças que são perpendiculares ao movimento. No caso do A, que o movimento é horizontal, quem está fora? Normal e peso. Tração é paralela ao movimento, ela fica. No caso do B, que o movimento é vertical, eu não vou poder cortar ninguém, porque tanto o peso quanto a tração também estão na mesma direção do movimento, então eles continuam. Quarto passo, eu sinalizo as forças que são o quê? Paralelas ao movimento, que são as forças que sobraram. Tração, movimento é para a direita, tração também puxa para a direita, sinal positivo. No B, o movimento é para baixo, o peso do B também está para baixo, sinal positivo. Já a tração está puxando para cima, então o sinal dela é negativo. Com isso, nós vamos para o último passo. Qual é o último passo? Deixa eu separar aqui. Aplicar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei? Força resultante, produto da massa pela aceleração, e força resultante são as forças que sobraram do jeito que elas sobraram. Quem sobrou? Mais T, menos T, mais PB é igual a quê? Massa vezes aceleração. Lembrando da nossa regra, se é o mesmo fio, então é a mesma tração. Então, se aqui é mais T e aqui é menos T, elas são numericamente iguais, vai cortar. Dentro da nossa previsão, que toda vez que a gente analisa o sistema todo, as trações se anulam. Então, o que sobrou aqui pra gente? PB é igual massa de quem? Eu olhei para todo mundo, então massa de todo mundo. Massa de A mais massa de B vezes a aceleração, que é a primeira coisa que a gente acha. Como é que a gente calcula peso? Peso é massa vezes gravidade. Isso vai ser igual a MA mais MB vezes a aceleração. Quanto vale a massa do B? 40, gravidade aproximadamente 10.
Massa do A, 10, mais massa do B, 40, vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar 400 é igual a quanto? 50 vezes A. A gente pode simplificar aqui. Vamos cancelar um zero daqui com um zero daqui. Então, ficamos que a aceleração vale 40 dividido por 5, que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração já foi. Além da aceleração, o exercício me pede o valor da tração. Então, vamos separar aqui. Lembrando que, para eu calcular a tração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para um corpo só. E aí é você que vai escolher. Eu vou escolher olhar, eu vou olhar para os dois, né? Para vocês verem que não vai fazer diferença, mas na hora de uma prova de concurso, na tua segurança, você vai olhar para um corpo só. Eu vou escolher inicialmente olhar só para o corpo A. Então, eu refaço. Fazer o desenho é extremamente importante para eu não esquecer de nenhuma força que atua sobre aquele corpo. Quais são as forças que atuam só no corpo A? Eu tenho o seu peso, eu tenho a normal e eu tenho a tração. Primeiro passo foi decompor as forças. Segundo passo, direção e sentido do movimento. Para onde o A está indo? O A está indo horizontal direita. Terceiro passo, corta quem for perpendicular ao movimento. Quem está fora? PA e normal. Quarto passo, sinaliza quem for paralelo ao movimento. Quem está paralelo ao movimento? Só a tração. Tração está para a direita, movimento também, então a tração vai ter sinal positivo. Último passo, a gente aplica a segunda lei. Qual é a segunda lei? Força resultante, produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? É quem sobrou. Quem foi que sobrou? Mais T. Então, ela tem que ser igual a massa, olhei só para o A, então massa só do A, vezes a aceleração. Vou trazer para cá. Então, a tração vai ser igual. Quanto vale a massa do A, gente? 10. Quanto que vale a aceleração? 8. Então, a tração está valendo 80 newtons. Tem que dar a mesma coisa se a gente optar olhar para o corpo B? Tem que dar. Vamos olhar só para o B. Vou fazer aqui o desenho do B. Quais são as forças que atuam no corpo B? Bom, o corpo B tem o peso e tem a tração. Para onde que o B está indo? O B está descendo. Então, está aqui o movimento do B. Tem alguém perpendicular ao movimento para eu cortar? Não. Eu só tenho forças que são o quê? Paralelas ao movimento. Então, só basta eu sinalizar essas forças. PB está para baixo, está a favor, positivo. Tração está para cima, está contra, negativo. Último passo, aplicamos a segunda lei. Força resultante, produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante? É quem sobrou. Quem é que sobrou? PB menos T é igual a massa. Massa de quem? Massa só do B, porque eu olhei só para ele, vezes a aceleração. Vamos substituir agora os valores. A massa do B é 40, então o peso dele é 400, porque peso é massa vezes gravidade. Menos a tração, que eu não sei, é igual a massa do B, que é 40, vezes a aceleração, que a gente achou valendo quanto? 8. Então, ó, menos tração vai ser igual 4 vezes 8, 32, e o zero que eu deixei para trás. 400 vem para cá subtraindo, menos 400. Vou puxar para cá, então menos tração está valendo quanto? 320 menos 400, menos 80, multiplica por menos 1, então a tração vale 80 newtons. Mesmo valor que nós achamos aqui em cima. Então, é a opção do aluno qual o corpo que ele vai analisar para calcular o valor da tração. E aí, a última pergunta, ela já tem a ver
com a cinemática. O exercício pergunta quanto tempo demora para o corpo B tocar o solo. Qual é a distância que o B tem que percorrer até tocar o solo? 36 metros. Com que aceleração ele está fazendo isso? 8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade inicial do corpo B? Bom, o exercício fala que A e B partem do repouso, então a velocidade inicial é 0. E o exercício quer o quê? O tempo para ele se deslocar esses 0,36 metros. Pessoal, por ter aceleração, nós estamos em que tipo de movimento? Uniformemente variado, e a única equação do uniformemente variado que tem deslocamento e tempo é a equação do deslocamento, que é qual? Delta S V0t mais ou menos AT quadrado dividido por 2. Quanto vale a distância que o bloco vai percorrer? 0,36. Quanto que vale a velocidade inicial dele? 0, e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Mais, porque o movimento é progressivo e acelerado, então sinais iguais. Quanto que vale a aceleração? 8t ao quadrado dividido por 2. Vou melhorar aqui pra gente, né? 0,36 é a mesma coisa que 36 vezes 10 a menos 2. Ou 36 sobre 100, que é a mesma coisa. Isso é igual a 8 dividido por 2, 4t quadrado. O que eu vou fazer aqui para simplificar? Eu vou aplicar raiz dos dois lados para simplificar essa conta. Por quê? Todos os valores aqui têm raízes perfeitas. Qual é a raiz de 36? 6. Qual é a raiz de 10 a menos 2? 10 a menos 1. Isso é igual. Qual é a raiz de 4? 2. Qual é a raiz de t ao quadrado? T. Então, t é igual a quê? 2 vem para cá dividindo. 6 vezes 10 a menos 1 dividido por 2, o que dá 3 vezes 10 a menos 1, que dá 0,3 segundos. Ok?